Paz do Senhor a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Sermão do Monte. Eu quero falar um pouco hoje sobre jejum. Jesus ele faz uma referência aqui à questão do jejum também no sermão. E eu gostaria que nós conversássemos um pouco a respeito desse assunto que faz parte da vida cristã, que faz parte do nosso dia a dia dentro do Evangelho. Vamos ler aqui o texto de Mateus, capítulo 6, verso 16. Quando jejuardes, não mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Jesus ele fala de algo muito específico aqui relacionado ao jejum. O que Jesus fala? Que o jejum ele deve ser, logicamente, direcionado a Deus e não aos homens, às pessoas. Os fariseus aqui eles tinham a prática de querer fazer tudo de maneira visível para que os homens vissem, para que os homens percebessem. Eles queriam, na verdade, uma projeção, queriam a fama, queriam o reconhecimento humano pela sua religiosidade. Então, eles tinham um comportamento que era exatamente e completamente contrário à vontade de Deus, ao querer de Deus para as nossas vidas. E aí eu quero chamar a atenção exatamente para esse primeiro ponto aqui, falando a respeito do jejum, que é para quem eu vou jejuar, para quem precisa ser chamado a atenção com o meu jejum. E é interessante quando Jesus fala que o jejum ele deve ser secreto, ele deve ser uma coisa acordada e entre você e Deus, entre você e aquele que na verdade é quem deve receber o teu jejum, o meu jejum, o nosso jejum. Por isso, nesse momento, eu quero chamar a tua atenção exatamente para isso. Porque nós temos visto ao longo da história e nos nossos dias uma prática exatamente semelhante à dos fariseus na época de Jesus. Porque hoje, a começar pelos ministros do Evangelho dos nossos dias, os homens e as mulheres que estão em evidência dentro do nosso país, por exemplo, há uma prática comum de se fazer propaganda de momentos de oração, propaganda de jejum, e Jesus deixa muito claro aqui que quem faz esse tipo de coisa, quem tem esse comportamento dentro do Evangelho, ele não vai chamar a atenção de Deus, ele não vai receber nenhum benefício desse tipo de comportamento, dessa prática, ele não vai receber nada da parte do Senhor, senão, no máximo, o reconhecimento dos homens. E aí Jesus deixa bem claro que esse já é o galardão pelo que ele fez. Para Deus isso não é jejum, para Deus é apenas um momento onde você talvez tenha ficado sem comer e conseguiu a fama, conseguiu o reconhecimento dos homens, mas isso espiritualmente falando não tem nenhum resultado, não tem nenhuma eficácia, não faz nenhum sentido para Deus esse comportamento relacionado à vida espiritual, a se aproximar de Deus,
a tentar, né, alcançar a santificação diante do Senhor. Esse tipo de prática, esse tipo de comportamento para Deus não tem nenhum valor. Aliás, ele até repudia esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Porque Jesus deixa bem claro aqui, ele fala muito rapidamente a respeito do jejum, mas ele deixa bem claro, e essa é a principal informação que nós tiramos, por exemplo, desse texto aqui, que o jejum ele é e ele precisa ser feito e direcionado para Deus. É para chamar a atenção do Senhor, é para tocar o coração de Deus, é para aproximar de você Deus e ninguém mais, só Ele. A Bíblia vai nos mostrar muitos momentos, né, muitos exemplos de jejuns, por exemplo, coletivos que aconteceram. Eu vou citar um aqui que ele é bastante falado, né, dentro da Bíblia, que é o jejum de Esther, quando o rei Assuero lá, como que eu posso dizer, o rei Assuero, quando ele foi induzido, né, pelo seu primeiro-ministro, então ele vem e coloca lá um decreto selado com o anel dele, para que todos os judeus fossem mortos num dia específico, enfim. E a Bíblia diz então que Deus levanta lá Mardoqueu, que vai falar com Esther, que nesse momento é rainha, e ela chama, né, toda a nação de Israel para jejuar, porque ela teria que se apresentar ao rei para que tudo aquilo fosse mudado. E eles jejuam por 3 dias e ela vai até o rei e Deus dá a resposta que ela espera. E aqui nesse caso há um propósito definido, né? É um jejum, embora que ele tenha sido propagado, mas você observa que é algo que está acontecendo entre Israel e Deus, não é algo que é feito de maneira explícita para que todos saibam, mas mesmo sendo algo feito de maneira coletiva, ainda há aqui um segredo entre o povo judeu, que está nas 127 províncias do rei Assuero, e Deus. Não é algo feito, por exemplo, por intermédio das mídias sociais, com o propósito de promoção, mas é algo feito com um propósito espiritual sério, de que o povo judeu seja salvo naquele momento. Né? Tem, por exemplo, um exemplo já não coletivo, mas de Daniel, que entra em oração com o Senhor, porque ele quer entender o que está acontecendo, com base na profecia de Jeremias, o cativeiro babilônico, né? E ele está chegando ali a 70 anos e ele não vê nenhuma mudança, não vê nada de novo acontecendo, então ele vai falar com Deus porque ele quer entender a profecia e quer saber qual vai ser a resposta de Deus para aqueles dias. Então ele entra em oração com o Senhor para que ele consiga ter um norte da parte de Deus. E é quando Deus vem, ele revela as 70 semanas de anos proféticas de Daniel, que é uma revelação extraordinária da parte do Senhor. Né? Mas isso mostra em todo momento que, esse é o segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção, é que o jejum ele precisa e ele deve ser um propósito com um objetivo absolutamente espiritual. Você vai notar que em toda a Bíblia você não vê as pessoas quando jejuam, receberem respostas de Deus. A Bíblia não cita nenhum jejum por motivos fúteis ou naturais ou simplesmente humanos, para conquistas naturais, mas todos esses propósitos de oração, de jejum diante do Senhor, eles têm um propósito espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado no que diz respeito a entrar diante do Senhor com o propósito de jejuar, de alcançar uma resposta da parte de Deus. Observe se as suas metas elas não são todas elas naturais, relacionadas à vida natural, relacionadas à vida comum,
Porque não é esse o maior objetivo de Deus para mim, para você, para nós. Jesus ele deixa bem claro quando ele vai falar com os discípulos que uma comida ele tinha que comer e eles não a conheciam, e a comida que ele queria comer, e ele tinha que comer, era fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que ele havia enviado. Então, para Deus a maior prioridade é exatamente resgatar o homem, é trazer o homem para perto novamente, é estabelecer com o homem novamente um vínculo de amizade e de vida próxima. Deus nos quer perto, Deus nos quer realmente ligados a Ele, próximos a Ele, estabelecendo a comunhão que nós perdemos quando o homem pecou lá atrás. Então é importante nós entendermos que, primeiro, o jejum ele é para Deus, e segundo, o propósito ele precisa ser devidamente pensado, organizado, e ele precisa ter realmente um propósito de nos aproximar de Deus através da santificação, através de um comportamento e de um propósito espiritual diante do Senhor. O livro de Isaías nos fala de Deus falando com Israel a respeito também de jejum, e Deus aborda lá no livro de Isaías o jejum de uma maneira muito mais tremenda e séria. Eu quero até falar com vocês aqui. Vamos ler aqui no livro de Isaías, capítulo 58. Eu vou ler o verso 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Observe aqui que Jesus, Deus falando com Israel, ele começa a falar exatamente por que Deus fala nesses termos com Israel. Porque o que Deus começa a perceber dentro da nação é que fazia-se sim um jejum de se abster de comer, de se abster, sabe, de beber e tudo mais, mas a grande verdade é que no convívio, no dia a dia da nação, não havia entre eles misericórdia, não havia entre eles companheirismo, não havia entre eles comunhão. Pelo contrário, havia muita injustiça acontecendo dentro do povo de Israel, eu digo um com o outro mesmo, dentro da nação. Não falo deles serem atacados por inimigo, mas Deus está falando aqui do dia a dia, de alguém que vê alguém passando por necessidade, precisando de ajuda, precisando de auxílio, precisando ser amparado, e não fazia nada por isso. Via alguém precisando, por exemplo, de uma peça de roupa porque não tinham o que vestir, e o outro que tinha, que podia ajudar, não fazia nada para ajudar. Não havia piedade dentro da nação de Israel, não havia realmente irmandade entre eles. E aí Deus observa e fala: do que adianta entrar e vir jejuar e de repente ficar sem comer, se não há entre vocês comunhão, se não há entre vocês compaixão um pelo outro, se não há entre vocês realmente essa atitude, esse estender de mãos, se não há misericórdia entre vocês. Então esse jejum ele não tem valor, esse jejum ele não faz nenhum sentido para mim. Porque uma coisa que nós precisamos entender e aprender, irmãos, é que à medida em que eu me aproximo de Deus, à medida em que eu me santifico do Senhor, se o meu jejum ele realmente está trazendo para a minha vida santificação, ele está realmente movendo o coração de Deus em meu favor, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou ser alguém que também vai externar amor, que vai externar compaixão,
E se de repente eu estou entrando em consagração, e de repente eu jejuo, de repente eu oro e faço tudo isso, e a minha vida não muda, a minha mente não é transformada, eu não consigo olhar para o outro com misericórdia, então, de fato, aquilo que eu estou fazendo não tem valor. De fato, aquilo que eu estou fazendo não está me aproximando de Deus. E talvez eu esteja caindo no mesmo erro dos fariseus, que jejuavam, que oravam, mas fazia isso para autopromoção e talvez alcançavam, e eles sim alcançavam naquele tempo, a admiração e o olhar dos homens, mas Deus estava passando muito longe de tudo aquilo. E aí Deus fala então que o que ele esperava de Israel? No lugar do jejum, seria muito melhor se eles mudassem de comportamento. Então, antes de entrar em propósito, você precisa primeiro reavaliar a sua atitude, reavaliar quem você é como homem, como mulher de Deus, como você se comporta dentro do reino, porque se não há em você misericórdia, se não há em você amor, se não há em você comunhão com o corpo, comunhão com a igreja de Cristo, não faz nenhum sentido o se abster de comer, o se abster disso e daquilo, se eu de fato não tenho a disposição dentro do meu coração para servir o Senhor e servir dentro do reino. Isso pode me projetar como de repente uma grande personalidade, uma personalidade conhecida, reconhecida e talvez até admirada por alguns que não têm, né, o discernimento e que não têm o Espírito de Deus dentro de si. E isso tem que ficar bem claro para nós, que nós não vamos chamar a atenção de homens e mulheres que são piedosos, que vivem de fato a vida do Evangelho, porque esses têm discernimento, porque para esses Deus se revela e eles não são enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer comportamento, seja ele qual for. E é por isso que nós precisamos entender, no nome de Jesus, que a vida no Evangelho, ela é uma vida dinâmica, ela é uma vida que vai exigir de nós realmente uma atitude que mexe com o coração de Deus, que mexe com a nossa... que mexe com as entranhas do Senhor. Deus tem para nós um projeto, um objetivo de vida para que nós nos tornemos novas criaturas, pessoas absolutamente transformadas pelo Evangelho. Uma igreja que não ama, uma igreja que não vive a piedade, e vive a piedade sem interesse de autopromoção, porque a Bíblia diz também que aquele que usa da piedade como autopromoção, que tira proveito da piedade para se autopromover, a Bíblia manda eu me afastar desses e nem cumprimentá-los. Então eu quero te chamar a tua atenção para isso, porque Deus chega um momento que Ele já está cansado daqueles sacrifícios sem sentido, porque não existe amor dentro do comportamento diário da nação de Israel. Então um povo que não ama, um povo que não exerce a misericórdia, não faz nenhum sentido ele deixar de comer. Então a Bíblia é muito clara dentro disso. Olha, aquele que é sujo, suje-se ainda, mas o que é limpo, limpe-se mais ainda. É interessante o resultado desse tipo de comportamento. Aí Deus fala, eu vou continuar lendo aqui, o verso 8 de Romanos 50, de Isaías, desculpe, 58, diz aqui: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia.
Observe que Deus, então, ele fala, quando nós exercemos a piedade, então a porta abre, as coisas se rompem, vai romper a nossa luz, romper a nossa... A vida muda, as coisas são absolutamente transformadas e tudo é mudado, tudo é transformado por uma ação direta da parte de Deus. Porque hoje nós vivemos muito essa realidade dentro da igreja do estereótipo, de tentar mostrar santidade de maneira estereótica, mas isso não funciona com Deus. Com Deus o que funciona é quem eu sou de verdade, como eu me comporto de verdade, que homem, que mulher eu sou de verdade diante dele. Que homem, que mulher eu sou de verdade por trás das cortinas. E Deus nos conhece de maneira minuciosa, de maneira particular, sabe, irmãos? E aquele homem, aquela mulher que no lugar apenas de tentar fazer alguma coisa para se autopromover, ele busca a transformação do ser a partir da ação de Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de si. E ele passa a exercer aquilo que é a proposta de Deus através do Evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então essa pessoa ela vai viver uma nova vida, ela vai viver uma vida de transformação e de crescimento diário. E a partir daí, quando você clamar, eu acho interessante o texto de Isaías, quando Deus fala, olha, então clamarás e o Senhor te responderá, te ouvirá. Você vai gritar e Deus vai dizer para você, eis-me aqui. Ou seja, então é um Deus que, quando eu estou com Ele, quando eu estou ligado ao Senhor, quando eu vivo uma vida verdadeira diante do Senhor, eu vivo uma vida verdadeira para Deus, não para os homens, não para as pessoas. Acaba que eu vivendo uma vida verdadeira para Deus, automaticamente eu vou externar essa vida que eu tenho com Deus com as pessoas. O resultado ele vai aparecer também com as pessoas. E quando eu tenho essa vida com Deus, Deus está pronto. Quando eu clamar, Ele vai me responder. Quando eu gritar porque alguma coisa deu errado e eu não sei o que fazer, Deus estará pronto para me ouvir, para falar comigo, para caminhar comigo, para andar comigo. E parece meio que é o contrário do que nós vemos hoje em dia. O que mais vemos hoje dentro da igreja, principalmente dentro do meio pentecostal, são campanhas e mais campanhas, campanhas e mais campanhas, e nenhum resultado. E nenhum resultado. E a pessoa entra numa campanha, faz uma campanha, ela termina e nada aconteceu. Entra em outra e faz outra e nada aconteceu. E por quê? Porque oramos tanto e recebemos tão pouco de volta da parte de Deus. Porque clamamos tanto e temos tão poucos resultados da nossa oração, do nosso clamor diante do Senhor. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é o contrário disso. O texto que acabamos de ler aqui em Isaías mostra um Deus disposto. Olha, quando você clamar, quando você orar, quando você buscar, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. E se por alguma razão deu tudo errado e você precisou gritar, Ele na hora, Deus se manifesta e diz, olha, eis-me aqui, estou aqui, eu vou cuidar de você, eu vou te amparar, eu tenho solução para a tua vida, eu tenho resposta para a tua vida. Mas nós vivemos a dura realidade e a triste realidade nos nossos dias de estar acontecendo exatamente o contrário. Parece que nós estamos, quanto mais se ora, quanto mais se pede, quanto mais se clama, menos resposta se tem da parte de Deus. E por que isso? Exatamente por conta do distanciamento, exatamente por conta do nosso comportamento diário, por causa da nossa atitude diária o tempo todo, porque onde que vai aparecer a minha transformação? Onde que vai aparecer o meu novo nascimento da parte de Deus? Na minha atitude diária.
Eu sou um homem que olha diferente, uma mulher que olha diferente, um homem e uma mulher que mudou de atitude, que mudou de comportamento, que tem discernimento espiritual, que tem entendimento das coisas de Deus e que olha para o ser humano e enxerga mais um homem, mais uma mulher que precisa de Deus e eu sou um canal de Deus para que ele seja alcançado, para que ela seja alcançada. Mas hoje nós vivemos um evangelho muito superficial. Quando nós olhamos para a igreja, no seu início, no seu primeiro momento, era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que tinha proximidade, era uma igreja que dividia tudo e eles cresciam de maneira extraordinária porque Deus fazia aquela igreja crescer. Né? O livro de Isaías, Deus cita inclusive a questão do apontar de dedos, do falar vaidade. E é o que mais nós vemos nos nossos dias, onde comunhão parece sempre um objetivo a ser alcançado, onde unidade dentro do corpo continua sempre sendo um objetivo a ser alcançado e nunca se torna fato, nunca se torna realidade dentro da igreja. E que nós possamos compreender isso. Sabe que sim, Deus ele vai receber o meu jejum, o teu jejum, a nossa consagração, Ele vai receber, mas para Ele receber, primeiro eu preciso ser dEle. Primeiro eu preciso estar diante dEle. A Bíblia vai nos mostrar muitos momentos de oração tremendos da parte do Senhor, de homens e mulheres que receberam resposta, mas porque chegaram diante do Senhor com o coração sincero, com o coração contrito, e tiveram naquele momento um contato entre eles e Deus, sem intermediários, sem a intenção escusa, até eu posso dizer, de querer chamar a atenção dos homens. Homens e mulheres que entenderam a sua necessidade, entenderam a sua miséria, entenderam a sua dependência da parte do Senhor e foram procurar Deus secretamente, porque precisavam de resposta da parte do Senhor. Para finalizar, irmãos, eu gostaria também de falar, a Bíblia nos mostra alguns momentos onde o jejum ele foi jejum total, jejum parcial, como por exemplo, né, o jejum de Daniel. A Bíblia diz que ele deixa de comer algumas coisas que eram desejáveis aos olhos, então ele se retira para orar, se retira para jejuar, e não é um jejum total, por exemplo, de não comer nada, de não beber, né? Diferente de quando a Bíblia fala do jejum, por exemplo, de Jesus, quando ele vai para o deserto, e a Bíblia diz que ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Então, isso também nos dá a informação de que eu posso, de repente, até me abster de comer uma coisa, de comer outra, entrando em propósito com o Senhor, mas seja como for o seu jejum, se ele for total, se ele for parcial, o importante é nós entendermos estas coisas. Primeiro, eu preciso viver e exercitar a piedade diante do Senhor. Para quando eu for clamar a Deus, para quando eu for entrar em propósito com Ele, Ele definitivamente parar para me ouvir, parar para me atender dentro da minha necessidade, dentro da minha busca.